Existem, no total, pouco menos de 20 métodos de separação de misturas. E nessa videoaula aprenderemos um pouco mais sobre alguns desses métodos. A decantação é um processo de separação para sistemas heterogêneos, principalmente sistemas bifásicos como sólido-água, sólido-gás, líquido-líquido e líquido-gás. Um exemplo de decantação acontece quando uma mistura A, depois de um certo tempo de espera, tem sua parte mais densa sedimentada, ou seja, depositada no fundo do recipiente, separando-se assim da fase líquida, que pode então ser transferida. No processo de peneiração, é usada a peneira como ferramenta, conhecida também como tarniz. Enquanto os grãos maiores dessa mistura sólido-sólido ficam presos pelo trançado da peneira, os menores são transferidos para outro recipiente. Separação magnética é um método de separação específico das misturas com um componente ferromagnético, como o cobalto, o níquel e principalmente o ferro. Estes materiais são extraídos pelos ímãs, fenômeno que se pode aplicar para reter as suas partículas ou para desviar a sua queda. Cristalização: quando se deseja separar um componente sólido de uma solução líquido-sólido, pode deixar-se evaporar o líquido até que a solução fique saturada. A partir desse momento, o sólido irá se separar em cristais. Para acelerar este processo, é só aumentar a temperatura e o contato com o ar. Catação, que usando com a mão ou a pinça, a gente separa os componentes sólidos, que no caso são heterogêneos, e então é mais difícil, mas a gente pode distinguir, por exemplo, o milho do feijão. Se estiver no mesmo balde, por exemplo, a gente pode ir catando e distinguindo. É um modo que a gente usa no nosso cotidiano, mas muitas vezes a gente não repara. A mistura é deixada em repouso ou é aquecida até o líquido, o componente mais volátil, que vai sofrer uma evaporação. Esse processo apresenta um inconveniente, a perda do componente líquido, que no caso vai se tornando gasoso. Isso acontece principalmente antes das chuvas, é um dos processos da água. E então a gente não percebe muitas das vezes, mas é um método de separação um dos mais ocorridos. Usando um aparelho conhecido como centrífuga, ou podemos chamá-lo também de centrifugador, é possível aumentar a solubilidade de decantação através da centrifugação. Esta máquina pode ser usada tanto na separação de glóbulos vermelhos do plasma sanguíneo, quanto para a simples e cotidiana tarefa que é a separação da nata do leite. A separação fica muito densa, assim, a substância fica retida na parede, onde após a extraída, serve para separar materiais de densidades diferentes. A flotação consta em separar sistemas usando sua densidade intermediária. Nesse caso, o mais comum e utilizado é a água. Essa é uma técnica de separação muito usada em indústrias de minerais, remoção de tinta de papel e tratamentos de esgoto, além de inúmeras outras situações e locais. A técnica utiliza diferenças nas propriedades superficiais de partículas diferentes para separar. As partículas a serem flotadas são tornadas hidrofóbicas pela adição dos produtos químicos apropriados. Então, fazem-se bolhas de ar através da mistura e as partículas que se pretende recolher ligam-se ao ar e deslocam-se para a superfície, onde acumulam sob a forma de espuma, onde se acumulam sob a forma de espuma. Em suma, a flotação é um processo de separação sólido-líquido, que anexa o sólido à superfície de bolhas de gás, fazendo com que ele se separe o líquido do sólido. No processo denominado ventilação, ou tamização, como alguns preferem chamar, o fator principal para a efetuação dessa separação de substâncias sólidas e heterogêneas é o vento. Uma corrente de ar separa o sólido menos denso do sólido mais denso, onde um dos dois componentes apresente granulometria que permita que o mesmo fique preso nas malhas de uma peneira. No método de separação levigação, pouco mais que uma corrente de água é usado para separar esses sistemas heterogêneos de misturas que se formam por substâncias de densidades diferentes. O ouro, por exemplo, é um metal precioso que consumimos consideravelmente em nossa sociedade. Normalmente ele é encontrado em meio de muita areia e terra e, usando uma rampa de madeira ou uma bacia por onde passa uma corrente de água, é possível separar essas substâncias. Água e sal também são outro exemplo perfeito. Nessa videoaula foi possível ver, ouvir e aprender um pouco mais sobre alguns dos vários processos de separação de misturas heterogêneas, homogêneas, sólidas e ou líquidas.
São eles decantação, peneiração, separação magnética, cristalização, catação, evaporação, centrifugação, flotação, ventilação e levigação. Esperamos que toda a informação depositada aqui tenha sido de alguma ajuda para você aí em casa. Até a próxima!